Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e da vida para sempre. Diga comigo aqui: o Senhor concede a bênção e dá a vida para sempre. Você recebe essa palavra, amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor, a Ele toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a adoração. Existe o nome do Senhor. Se você não fez isso ainda, cumprimente a pessoa que está do seu lado, diga para ela: seja bem-vinda, Deus te abençoe, sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão, sua irmã, diga para ele que mesmo que você está aqui nesta noite, nós vamos glorificar e adorar o Senhor. Amém? Os irmãos, louvem o Senhor em pé, adore o Senhor com alegria. Adoremos a Deus.
Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui com muita alegria nesta noite, representando a Igreja Renovada aqui na cidade de Marília, e conosco está uma boa parte do nosso conselho, que os irmãos já conhecem, estão aqui prestigiando neste ano primeiro culto da comunhão. E o objetivo nosso é virmos dar assistência espiritual, oração, e juntarmos com essa igreja e declararmos que o Senhor reina neste lugar. Quantos fazem parte deste povo que quer Jesus reinando neste lugar? Diga amém, Jesus. Os irmãos estão vendo, nós estamos aqui com uma boa parte do nosso conselho, pastor Cássio, através da sua igreja, também o Ministério de Louvor aqui já esteve conosco. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Cássio, pela dedicação, viajar 16 quilômetros para estar aqui, cruzando aí a cidade, glória a Deus. Daqui a pouco nós ouviremos a mensagem com o pastor Pires, que também está prestigiando esse trabalho nessa noite, presbítero Sérgio também ali da sede junto conosco, presbítero Júlio, e está ali o presbítero Nelsinho, faz um sim com a sua mão, presbítero Nelsinho, aí vai ir, não deixa ele sair de perto, ela é muito apegada com o marido, e o pastor Marcos, que é o anfitrião dessa noite, que está ali fazendo as honras, recebendo. Está ausente o presbítero João Venâncio e o presbítero Cleiton, apenas esses irmãos, os demais todos aqui participativos. Eu quero deixar em nome do conselho uma palavra de Deus a toda a igreja, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 5, e daqui a pouquinho nós já vamos ouvir a palavra do Senhor. E lembrando que no final, além do maná que Deus vai nos dar aqui através da palavra, nós teremos um lanche gostoso, saboroso que nos aguarda ali. Só faltou frango assado, o resto tem de tudo aí, né? Está muito gostoso. 2 Samuel capítulo 5. Quantos já puderam encontrar esse texto, podem dizer amém? Ô povo abençoado. 2 Samuel 5 diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. E o rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel. E Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. E o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém, para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Irmãos, esse texto tem uma história muito linda. É a história da transição de governo. É a história de um novo pastor que está assumindo o rebanho de Israel. É a história de um líder que pega um povo dividido, eram 12 tribos, e havia os remanescentes que queriam ainda ser governados por Saul, embora Saul tinha sido morto. Mas havia aqueles de sangue de Saul que queriam que a geração de Saul reinasse. Mas Davi não era apenas uma escolha de uma tribo. Davi era uma escolha de Deus. Alguém está me entendendo? Diga amém. E tem uma coisa interessante nas escolhas de Deus. As escolhas de Deus, elas têm parâmetros diferenciados. Quando Deus apresentou Saul para reinar em Israel, todo mundo olhou para aquele homem e disse: esse aí serve para ser rei. Imagine, possivelmente Saul tinha 2,5 metros de altura.
A Bíblia diz que do ombro para cima não tinha ninguém na altura dele. Um homem normal aí chega até 1,80, aí você pega mais 30, 35 centímetros, possivelmente de 2,5 metros para cima. Quando olharam para Saul, disseram: ele tem as características para nos governar. Tem força, tem aparência, tem resistência. Reinou 40 anos, e Israel afundou. Perdeu batalhas para os filisteus, perdeu a arca de Deus, porque Saul era uma escolha humana. Mas um dia Deus escolheu um homem segundo o seu coração, Davi, possivelmente entre 1,70 m, 1,75 m no máximo, cabelos vermelhos, pele roseada vermelha, e alguém que se olhasse para ele e dissesse: esse vai ser o rei de Israel, com certeza haveria muitas pessoas que negariam essa escolha de Deus. Alguém poderia dizer: Senhor, entre um homem de 2,5 metros e um homem de 1,70 m, é claro que o Senhor está chamando esse mais alto para reinar. Mas Deus não escolhe como escolhe os homens. Deus não separa como separa os homens. Deus não seleciona como selecionam os homens. Deus tem parâmetros diferentes para escolher alguém, para estar no governo, para estar na liderança. Os parâmetros de Deus não são de fora para dentro, mas são de dentro para fora. Alguém está me entendendo? E quando agora Saul morre, e Davi está governando uma parte apenas das tribos, as outras tribos começam a trazer à memória as coisas boas que Davi tinha feito. E eles se lembraram que havia uma promessa de Deus. Diga comigo: promessa de Deus. E promessa de Deus é uma coisa que nós não podemos esquecer. E eles se lembraram que era Davi que deveria estar no governo. E eles se reúnem. E quando as autoridades se unem, diga comigo: autoridades unidas, povo unido. Quando eles unem essas duas coisas, as tribos e as autoridades, eles vão atrás de Davi e dizem: olha, você pode reinar. Porque nós precisamos de um líder que não é a escolha dos homens, mas nós precisamos de um líder que tem os caracteres divinos, as qualidades que Deus está colocando para nos governar. E você conhece a história de Davi. A história de Davi foi 40 anos de vitória. Teve lutas? Teve dificuldade? Teve erros em Davi? Teve problemas? Teve. Davi cometeu alguns erros? Sim, cometeu. Mas eu pergunto para você, entre os 40 anos de Saul e os 40 anos de Davi, quem teve mais sucesso? Foi Davi. Então, quando Deus faz escolhas, Ele não abre mão de batalhas. Alguém está me entendendo? Quando Deus escolhe alguém para estar na liderança, Deus não abre mão de guerras. Porque guerras e batalhas faz parte do universo da escola de Deus para formar a sua liderança e para trazer o seu povo diante da presença do Altíssimo. Amém, irmãos? Essa igreja, a igreja renovada, é uma igreja que segue os parâmetros divinos. Nós não escolhemos como escolhe os homens. Nós precisamos da escolha que seja feita pelos parâmetros de Deus. Agora deixa eu contar um segredo que acontece. Não havia uma capital para Israel ainda. Israel ainda não estava em Jerusalém. Israel ainda estava sendo governada de Hebrom, uma cidade que Davi ficou 7 anos. Mas a capital de Davi, ele queria Jerusalém. E até então essa cidade se chamava Jebus. Era a cidade dos jebuseus. Era uma cidade intransponível. E eles zombaram de Davi e disseram: aqui você não entra, nós vamos deixar os cegos aleijados para cuidar de você, porque as muralhas vão nos defender, a cidade é forte, os nossos arqueiros são bons, aqui você não entra. Só que os jebuseus não sabiam que agora não era um Saul que estava ali, longe da presença de Deus, mas quem estava atacando aquela cidade para entrar, era um homem que andava em obediência à voz do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que Davi venceu os jebuseus e mudou o nome da cidade. Não será mais Jebus, será Jerusalém, que quer dizer cidade da paz. Sabe quem é que reina na cidade da paz para nós no contexto geral? Jesus. Quantos querem a volta de Jesus? Diga amém. Um dos princípios é a unidade do seu povo. Quantos querem vencer aqui na cidade de Marília? Digam amém. Um dos princípios é a nossa unidade.
Eles só derrubaram as fortalezas porque o povo estava em unidade. Eles entraram na cidade e venceram porque eles estavam em unidade. Irmãos, nós queremos que a unidade seja a base das suas vitórias aqui na Zona Sul, em nome de Jesus. O povo que está entendendo, diga amém, Jesus. Nós queremos que a unidade da liderança, a unidade com os pastores, a unidade com o grupo que trabalha aqui, seja a base da sua vitória para esta região, para este bairro, aonde você está colocando os seus pés. Nós vamos declarar, aqui nós vamos avançar, porque o Rei que nos uniu é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos a unção e a vitória para a Zona Norte de Marília, amém, irmãos? Para a congregação do Primavera, amém, irmãos? Para a congregação do JK, amém, irmãos? Para a igreja sede, amém, queridos? Qual é a base da vitória da igreja nessa cidade? Diga comigo, a unidade. É isso que nós estamos pedindo hoje para você. O culto da unidade, o culto da comunhão. E agora nós... Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Graças ao nosso Deus. Irmãos, abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, primeiro culto de comunhão, nesta igreja, e eu louvo a Deus por isso, por estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu agradeço ao Senhor por esta grande e maravilhosa oportunidade que nos dá o Senhor. Louvo a Deus pela vida de todos os obreiros, pastor Rubens, os demais irmãos que estão aqui, os presbíteros. Que bom estarmos juntos, né? Eu gostaria que o pastor continuasse, né? Estava tão bom ouvir, né? De repente você fica aqui, um monte de homem abençoado atrás aí, todos conhecedor da palavra. Rapaz, o friozinho vem na barriga, né? Não tem como, né? Mas o Senhor é bom e é misericordioso, e por causa disso é que nós aqui estamos, né? Aleluia. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. É um texto que fala bastante sobre a comunhão da igreja, e nós queremos estar aqui nesse texto. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, em casa comia junto com alegria e singeleza de coração. Amém? Até aqui, pode assentar, queridos. Aleluia. Irmãos, quando o pastor iniciou o culto, ele leu o Salmo 133, que fala sobre a união. E algo interessante naquele salmo é que ele, no versículo 2 e no 3, ele fala de duas coisas que faz diferença. Ele falou: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí o 2 ele disse: é como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce sobre as orlas das suas vestes. E depois ele falou: como orvalho no monte em Hermon, nos montes de Sião. E as duas coisas, eu fiquei pensando, pastor, que elas, uma vez que derramadas sobre nós, é impossível não ver. O óleo, quando se derrama sobre uma pessoa, ele marca e ele fica. E da mesma forma o orvalho, ele vai caindo, ele vai marcando, ele vai embranquecendo as nossas vestes, o nosso cabelo, e ele marca, e ele fica. E quando o salmista ele estava falando quão bom e quão suave é, eu creio que naquele momento ele estava olhando para a congregação de Israel, quando ela se reunia das festas comemorativas, e todo o Israel reunido ali. Eu creio que ele olhava para ele e falava: é muito bom os irmãos viverem em união. Como é bom os irmãos estarem em união. Então o salmista ele se alegrou naquele momento, eu creio, por ver
aquele povo reunido, e aí ele compara, é como o óleo que vem e fica, com o óleo da unção, que estava sobre Arão, né, algo que é precioso, como o orvalho de Hermon, que quando cai no monte, o pé do monte ali produzia flores à vontade, coisas à vontade, tinha vida para sempre. Aí ele fala, e aí o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, aonde há essa união, há a bênção e a manifestação poderosa do Senhor nosso Deus, amém? Irmãos, o texto que nós lemos fala da igreja primitiva, e eu gosto muito de falar sobre a igreja primitiva, que ela é uma igreja que ela traz para nós todo o conhecimento, e traz para nós também uma identidade de como ser igreja do Senhor. Então eu quero falar exatamente sobre isso, as marcas, né? As marcas, a comunhão, a base de uma igreja saudável. A igreja primitiva vivia intensamente uma vida de comunhão. No partir do pão eles comiam junto, nas orações eles oravam junto, conforme diz a palavra de Deus em Atos capítulo 1, 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os outros irmãos. Irmãos, é interessante que quando nós unimos em oração, quando há uma união de pensamento, de vontade, de querer, de desejo, nós podemos alcançar os nossos objetivos na presença de Deus. E aquela igreja, ela crescia, porque a base primordial do crescimento era a união. Então, quando as pessoas chegavam na igreja, eles perseveravam, diz a palavra, todos os dias, estavam unidos, estavam juntos, orando juntos, falando juntos, estava vivendo uma vida intensamente na presença do Senhor, de uma forma, de uma unidade total, que ninguém se dividia um do outro. E eu fico olhando que estas manifestações desta união, veio então a presença maravilhosa do Espírito Santo, eles receberam poder, eles foram separados para os ministérios, e os milagres de Deus aconteceram naquele lugar. Então aquela comunhão da igreja fez com que Deus movesse a sua mão poderosa em favor daquela igreja, e aquela igreja ela começou a viver algo sobrenatural de Deus. Ela começou a experimentar todos os tipos de manifestação de Deus, porque a comunhão fez com que Deus derramasse a sua graça naquele lugar. Em cada um havia temor, diz a palavra. A comunhão da igreja produziu um ambiente de milagres e maravilhas. Atos capítulo 4, 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça de Deus. O grande poder de Deus, os milagres foram operados por meio da comunhão. Tudo o que aconteceu ali foi por causa da comunhão. Deus, ele agradou da forma que a igreja se comportava, da maneira que a igreja se colocava na presença de Deus. O versículo 46 que nós lemos diz a palavra dessa forma: perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, nós sabemos que os conflitos na igreja do Senhor hoje, o individualismo na igreja do Senhor hoje, tem levado a igreja a viver, podemos dizer assim, um fracasso, se é que eu posso dizer isso, espiritual. E não tem avançado a igreja, porque as pessoas pensam muito individual, não tem este mesmo procedimento que a igreja primitiva tem. Nós temos perdido muito a nossa identidade como igreja no quesito comunhão, união na presença do Senhor, viver juntos. Nós vivemos em igrejas, dentro de igrejas pequenas, que muitos irmãos não conhecem um ao outro, não sabem onde o outro mora, não sabem o nome das pessoas dentro da própria igreja.
E muitas vezes nós falamos que nós somos irmãos em Cristo. A palavra de Deus diz que aquela igreja agregavam as pessoas. Quando as pessoas entravam na igreja, a igreja traziam para si, comiam juntos, celebravam juntos, viviam juntos, tinha uma vida de unidade. E esta vida de unidade fortaleceu a igreja. E a igreja ela passou a viver uma vida de poder de Deus, porque a unidade da igreja, quando eles falavam, vamos orar, não era 4, não era meia dúzia que oravam, mas toda a igreja perseverava na oração. E isso movia o coração de Deus, para que Deus manifestasse a sua glória naquele lugar. Então, irmãos, a comunhão da igreja é primordial para que Deus volte novamente a operar milagres no nosso meio. Quando nós unirmos verdadeiramente em oração, quando nós tivermos tudo em comum, como diz a palavra, Deus vai começar a manifestar milagres. Nós vamos ver os milagres voltar para o nosso meio. Vamos ver Deus operar, fazendo maravilhas, curando paralíticos, levantando coxos, fazendo andar. Porque é a comunhão, é viver juntos, unidos em oração, que move o coração de Deus. E nós precisamos voltar a isso novamente. Primeira coisa que eu quero dizer nessa noite, Jesus orou pela comunhão da igreja. João 17, 21, os irmãos conhecem esse versículo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Aleluia. Jesus nos fala algo muito profundo aqui, irmãos. A igreja verdadeira é a igreja que, podemos dizer assim, tem uma vida de comunhão na presença de Deus. Que a comunhão é igual à comunhão que Jesus tinha com o seu Pai. E às vezes nós falamos, mas como nós podemos ter a comunhão que Jesus tinha com o Pai? Ele falou, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus orou para isso. E se Jesus orou para isso, ele não estava errado em orar para que nós fôssemos um em Cristo Jesus. Ele sabia que era possível em nós vivermos uma vida de união. Ele sabia que era possível a igreja viver uma vida de comunhão. E ele orou para que nós fôssemos um. Como tu, ó Pai, o é em mim e eu em ti. Jesus orou para que a igreja ame a Cristo e viva em santidade. O mundo, queridos, eles só vão conhecer o Evangelho, eles só vão crer no Evangelho de Jesus Cristo, quando ele olhar para a igreja do Senhor e ver duas coisas na igreja: amor e comunhão. Quando o mundo olhar para nós e ver o amor de Deus nos nossos corações, ver a comunhão que Deus derrama sobre a tua igreja, a igreja vai crescer. A Bíblia fala que na igreja primitiva o Senhor acrescentava as almas que haviam de se salvar. Os discípulos não iam em busca, mas o Senhor mandava para dentro da igreja. Porque a igreja estava cuidando, a igreja estava abraçando, a igreja estava recebendo. A palavra de Deus diz que eles comiam junto, que eles não tinham nada em comum, mas dividiam com cada um conforme tinha necessidade. Então Jesus confiava na igreja, e ele mandava as pessoas para a igreja, porque ele sabia que a igreja ia cuidar. Ele sabia que a igreja ia abraçar as pessoas que ele estava enviando ali. E muitas vezes nós falamos, por que não há mais salvação de almas? Por que não há mais manifestação da glória de Deus? É porque Deus olha para nós, e cada um de nós, como diz muito aí no ditado popular, cada um é dono do seu próprio umbigo, e ninguém cuida de ninguém, ninguém está preocupado com ninguém.
Mas é necessário nós pensarmos nisto nessa noite. Jesus está contando com a tua vida. Nós somos a igreja, e a igreja precisa unir, a igreja precisa orar junto, a igreja precisa viver junto, precisa pensar da mesma maneira, ainda que há divergência de pensamento, ou de ideia, ou de ideologia, não sei, mas nós precisamos ser unidos um com o outro. Nós não podemos viver, irmãos, essa indiferença. Eu fico pensando, eu fico olhando dentro da minha própria igreja, lá na nossa congregação. Às vezes tem pessoas lá que estão com vários temas. Como é que é o nome daquele irmão? Eu falei esses dias pregando, eu falei, meu querido, se você não sabe o nome dos irmãos da igreja, como é que você vai orar por eles? Como que você vai entregar ele nas mãos de Deus? Como que você vai pedir Deus para abençoar a vida de uma pessoa que você não conhece? Que você não sabe quem é? Jesus está falando que nós temos que ser um como Ele era com o Pai. É profundo isso, irmãos. É muito profundo, e muitas vezes nós só pensamos em nós. Eu fazendo, eu indo, os outros que se viram, e assim sucessivamente. Precisamos pensar diferente. Outra coisa, a comunhão da igreja mostra que temos comunhão com Deus. Primeira carta de João 1:3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenha comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. A comunhão nos fala de relacionamento, fala de compartilhamento, de não viver só em função de nós mesmos. Viver só para nós, pensar só em nós, agir só para nós. Quando há comunhão na igreja, a presença do Espírito Santo é uma realidade no nosso meio. A presença de Deus, ela passa a ser uma grande realidade no nosso meio. Veja a palavra que nós lemos. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendia suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vendia propriedades, vendiam fazendas, e dividiam com os pobres, com as pessoas que tinham necessidade. E eu olho, irmãos, para a igreja, e hoje nós estamos falando do culto de comunhão, nós precisamos aprender o que é comunhão. Falamos, vamos fazer uma cesta para os irmãos. Sabe o que os irmãos traz? Traz sal e fubá. Verdade, irmãos. E aqui a igreja vendia fazendas para compartilhar com os irmãos, e nós não abrimos mão de nada para celebrarmos a comunhão, para falar, irmão, eu estou do teu lado, você está passando necessidade, vem almoçar na minha casa no domingo, eu quero fazer isso na tua vida. Não, queridos, nós não queremos saber o que as pessoas estão passando, nós não queremos compartilhar com a vida das pessoas. E Deus está pedindo para que nós vivamos em comunhão. Falar de comunhão. É tão fácil falar de comunhão. Viver a comunhão é difícil. Porque viver a comunhão você tem que deixar de viver para você. Para viver para o outro irmão, para a outra pessoa que está do seu lado. Viver em comunhão, você tem que abrir mão do teu tempo para estar do lado do irmão que tem necessidade de ouvir, de falar, tem necessidade de uma oração, tem necessidade de uma ajuda. Então, para se celebrar a comunhão, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. E aqui a igreja diz que eles vendiam tudo, eles faziam tudo, tinham tudo em comum, para que vivessem esta comunhão que o Senhor pediu para ela. Outra coisa, a comunhão faz com que não somos egoístas. Quando nós temos comunhão, uma das coisas que nós não somos é egoístas. Nós não olhamos só para nós. Mas quando eu digo eu tenho comunhão com meus irmãos, eu estou atento à necessidade deles. Eu estou olhando para a vida deles. E eu estou sempre preocupado com o que eles estão passando. Atos capítulo de número 4,
versículo 32 diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Rapaz do céu, a igreja, e nesse tempo aqui, a igreja ela já tinha 5 mil, mais de 5 mil pessoas, quase 3 mil, depois quase 5 mil almas, quer dizer, já tinha um monte de gente. E ele estava falando, ninguém dizia que o que ele tinha era seu próprio, mas tudo lhe era em comum. Ninguém, por exemplo, ninguém dizia que esse relógio era do Pires. É nosso, querido. O carro é nosso, meu querido. O meu carro é nosso, não é meu, é nosso. Vai falar isso hoje. Não, o carro é meu, foi Deus que me deu e monta nele quem eu quiser. Então nós estamos à contramão do que Deus está nos ensinando e que Deus está pedindo. Porque nós colocamos o coração não na alma do ser humano, mas colocamos o nosso coração nas coisas dessa terra. E as coisas deste mundo é tão preciosa para nós, que nós não olhamos para o ser humano, que nós não olhamos para as almas, e por isso Deus não manda elas, porque Deus olha para a igreja, e a igreja está preocupada com aquilo que tem, e não abre mão do que tem, para abençoar aqueles que Deus está mandando. E aí, queridos, nós ficamos muitas vezes reclamando, Deus, por que a tua igreja não cresce? Deus, por que não há mais salvação de alma? Por que não tem mais apelo na igreja? Deus fala, eu não posso mandar ainda, porque a igreja não está unida para receber. Como obreiros, irmãos, eu tenho que dizer isso, querido. Quantas vezes nós vemos visitantes entrarem na igreja e saírem da igreja sem a igreja dar sequer um abraço nesse visitante? Quantas vezes eu já vi isso? Eu creio que os irmãos já viram isso. E essa pessoa vai voltar de novo para quê? Para que ela vai voltar de novo? O que motivou ela a voltar de novo? Se ela não foi vista dentro da igreja. E a palavra de Deus diz que quando eles chegavam, eles abraçavam, acolhiam, comiam junto, partiam o pão junto, estava junto, e essas pessoas voltavam de novo, porque tinha prazer em voltar novamente para a casa do Senhor. Precisamos entender o que é comunhão. Precisamos entender o que Deus está falando de comunhão. Que nós olhamos para a igreja primitiva e falamos, nós precisamos retornar à igreja primitiva. Para retornar à igreja primitiva, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, de nós mesmos. Porque se nós não fazermos isso, irmãos, nós vamos ficar assim, infelizmente. Porque Deus olha para a igreja, e a igreja chega, cada uma faz a sua oração, cada um canta o seu louvor individual, e cada um para as suas casas. Era comum, o humilde serve aos outros antes de se preocupar consigo mesmo. Quem tem comunhão, quem é humilde, primeiro ele vai servir os outros, depois que ele vai servir a si próprio. A igreja primitiva falou, não, eu abro mão do que eu tenho, porque eu quero servir as outras pessoas. Eu quero que as outras pessoas sejam felizes, sejam abençoadas. Eu quero que as outras pessoas tenham este amor que nós estamos vivendo aqui. Filipenses capítulo 2, 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando somos humildes, como Cristo foi, o nosso desejo é servir e cuidar dos outros. A nossa felicidade é completa quando vemos a felicidade dos outros. A igreja primitiva, ela só era feliz quando ela via que todos estavam felizes. A igreja primitiva, ela tinha felicidade quando ela olhava para as pessoas, todos estivessem comendo, alimentando, que todos tivessem comida na sua mesa. Aí a igreja primitiva era feliz.
E muitas vezes, não é essa a nossa preocupação. Não é esse o nosso cuidado como igreja. Então esse é o primeiro culto de comunhão aqui desta igreja. Que no próximo culto de comunhão, os irmãos estejam como a igreja primitiva, trazendo um bolo, quem sabe, mas trazendo um abraço para o visitante, trazendo um carinho para o visitante, trazendo algo que faça com que essas pessoas ficam e as pessoas saiam do culto de comunhão e falam: puxa vida, aquela igreja verdadeiramente tem comunhão, elas são unidas, ela tem unidade. Aí sim, irmãos, a igreja ela começa a crescer. Então, irmãos, a comunhão que Deus pede de nós é algo muito mais do que mandar um zap para o irmão, do que mandar uma mensagem. É algo muito mais. A comunhão que Deus pede é relacionamento, é diálogo, companheirismo, olhar um para o outro e falar: irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Irmão, você é tão importante para Deus. Irmãos, as pessoas entram na igreja quebrados, eles querem ouvir uma palavra, eles querem um ombro amigo, eles querem uma ajuda, eles querem alguém que olha para eles como ser humano. E muitas vezes, infelizmente, como fala lá, né, na Ruth e Noemi, na cidade, na casa de pão, e elas não tinham pão na casa de pão. E muitas vezes na igreja, que é o lugar do alimento, é o lugar do aconchego, é o lugar do carinho, é o lugar da comunhão, muitas vezes as pessoas não encontram isso. Que este culto de comunhão venha nos despertar, venha mostrar aquilo para nós que nós precisamos mudar, que nós precisamos agir diferente, irmãos. Porque Deus, Ele quer mandar pessoas, mas Deus quer nos preparar para cuidar de pessoas. Deus quer nos preparar para abraçar essas pessoas. Se essas pessoas não têm o passe de ônibus, você que tem, fala: e eu pago a tua passagem para você vir. Se você tem um carro, eu te busco para você vir para a igreja. É isso que a igreja primitiva fazia. Não tem o lanche de lá da noite. Dá um jeito, irmãos, divide o lanche, faz um mais barato, mas se necessário, come com o irmão. E você vai ver que o Senhor vai mandar pessoas, porque Ele sabe que você vai cuidar das pessoas. Isso é a comunhão da igreja primitiva. Isso é o que Deus quer de nós como igreja. E eu deixo esta palavra aos irmãos. Pense nessa palavra. Eu disse que o pastor deveria continuar. Quem sabe vocês iam ser mais abençoados, né? Mas eu quero que vocês reflitam nesta palavra. Pense, querido. Será que nós estamos agindo como a igreja primitiva agiu naquele tempo? E aí nós olhamos naquela saudade da igreja, fala: meu Deus, que igreja abençoada. E aí eu olho para a igreja, irmãos, a igreja é a mesma. Os elementos da igreja é ser humano que nem você. Quem se manifesta na igreja é Deus que manifestou lá, é o Espírito Santo que manifestou lá. Então Deus pode fazer aquilo que fez naquele tempo dentro dessa igreja. Depende de nós. Depende das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Porque o Espírito pode operar milagre, o Espírito pode curar, o Espírito pode acrescentar almas à igreja, o Espírito de Deus pode fazer tudo. Mas porém, Deus quer olhar para nós e falar: ó, lá tem uma igreja que está disposta a receber pessoas. E agora Deus vai soprar o vento do Espírito e pessoas vão entrar na igreja. Deus está esperando isso de nós. Amém?
Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade.